Oi, boa noite. Eu sou Richelle Ramos. Nós somos do grupo Representa Mulheres, que trata da representatividade Oi, da boa mulher e noite. Eu nudez sou Sari no Ramos. legislativo. Hoje a gente vai começar a nossa série de lives chamada Diálogos da Cidade, com a professora Luziele Tapajós, da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso primeiro assunto é o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O que, que ele é, para que ele serve, quem é o usuário. Então, Lu, boa noite. Boa noite, pessoal. É, Posso. Se apresentar, por Então, favor. não, acho que muita gente me conhece, mas realmente muita gente também não me conhece, claro, evidente. Não é, acho que é preciso que todo mundo saiba por que que eu fui convidada para essa live, para começar esses diálogos, né? Quero, antes de me apresentar, agradecer o convite, muito especial, muito bacana. De estar com todas vocês hoje aqui nessa referência que é o Representar Mulher. Eu sou Luzia Tapajós, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, aposentada desde agosto do ano passado, desde 2004 estive em Brasília na construção coletiva do Sistema Único de Assistência Social, que foi uma deliberação da Conferência Nacional de Assistência Social de 2003. Então, esse sistema, ele, por assim dizer, consolidou, né, aquilo que já estava previsto na lei, mas que não tinha realmente tido reverberação efetiva, né, na vida das pessoas, na vida da sociedade. Então, em 2004, eu fui chamada pelo ministro Patrulho Ananias e pela secretária nacional Márcia Lopes, junto com um conjunto, né, de pessoas do Brasil inteiro, pesquisadores, trabalhadores, professores, gestores, a montar esse sistema. Eu comecei a minha carreira ali, como gestora da informação, inventando essa área para a assistência social, porque é uma área que não existia, não é? Logo depois fui ser secretária de avaliação e gestão de informação de todo o MDS, não só da assistência, mas também relacionados à Bolsa Família, segurança alimentar, enfim, todas as áreas do MDS. E terminei a minha passagem por Brasília como conselheira nacional do Conselho Nacional de Assistência Social, como presidente conselheira, né? Como conselheira presidente, quer dizer. Então, eu estive ali entre 2014, 2012 e 2014 como presidente e iníciozinho de 2015 como vice-presidente, quando eu decidi voltar para Santa Catarina. Então, a minha história de profissional, enfim, ela está de pesquisadora, ela está intrinsecamente ligada à assistência social, então acho que é por isso que eu fui chamada a participar desse momento no Representa aqui. É Então, isso. Luziele, a gente vai dividir a live em duas etapas, né? Na primeira, falando sobre o SUAS, e daí numa segunda etapa, na segunda parte, a gente vai abrir para as perguntas das pessoas que estão assistindo. Então, a live é tua. Então, tá bom. O que é essencial, como eu disse, eu quero agradecer o fato de estar aqui, porque é muito importante que a gente discuta a cidade na perspectiva certa, né? Ou então na perspectiva que a gente considera como a perspectiva certa, que é a perspectiva daquilo que importa realmente, né? Na vida de um coletivo, na vida de uma cidade, na vida é, é, do espaço onde realmente as políticas públicas têm valor e acontecem. Não adianta nada ter 1000 políticas nacionais, 1000 leis,
quando a vida na cidade, onde realmente as coisas acontecem, elas não têm valor, elas não significam nada, né? Para os munícipes, né? Elas não têm, enfim, reverberação na vida das pessoas. Então, a primeira referência, a primeira ideia que eu quero dar a vocês é isso. Eu acho que é muito bacana aquilo que vocês estão fazendo. Eu acho que isso tem que ser muito socializado, muito disseminado, para todas as políticas públicas, assistência, educação, saúde, enfim, cultura, né? O debate sobre as políticas específicas para criança e adolescente, mulheres, enfim, minorias, etc., gênero e aquilo que foi importante para a cidade. Então, quando eu faço essa referência inicial, eu quero me reportar ao fato de que a cidade ela precisa ser pensada a partir daquilo que ela pode proporcionar para cada cidadão que está aqui, né? Não é o pobre, não é o rico, não é o de classe média, enfim, aquilo que a cidade deve, por missão, oferecer a cada cidadão. Isso é muito importante porque a gente, com isso, se dissocia de alguns preconceitos ou preconcebimentos que a gente tem com relação à cidade, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nesse pleito, a gente está pensando, a gente precisa pensar, né, em candidatos a prefeitos e a vereadores que queiram fazer isso para a cidade, que queiram que a cidade seja uma cidade para todos, que não queiram, por exemplo, transformar a cidade em um entreposto comercial ou enfim, numa especificamente ou apenas, né, pensar a vida comercial, o dinheiro, etc., que entra e que sai, etc. A cidade precisa ser boa para as pessoas, para todas as pessoas. Então, não adianta a gente transformar as nossas cidades em verdadeiros campos né, de especulação imobiliária, por exemplo, campos devastados, né, com relação ao meio ambiente, etc. Então, eu quero fazer essa referência no início, porque esse é o meu ponto de vista. As cidades precisam ser administradas por prefeitos e precisam ser pensadas no nível do parlamento nessa concepção. A cidade precisa ser boa para todos, né? E boa para todos significa você respeitar minimamente aquilo que é lei, né? Quando a gente fala em assistência social, por exemplo, imediatamente vem à nossa cabeça a cabeça de muitas pessoas e de muitas pessoas. Eu tendo a propor que aí 90% dos candidatos, mulheres e homens, pensam que a assistência social, por exemplo, é coisa de mulher, é coisa de primeira-dama, coisa de primeira-dama. Não, isso aí eu não me preocupo porque minha mulher, né, dá conta, é coisa da bondade, é o campo da benevolência, do altruísmo, etc., né? Então, eu queria aqui, como segunda referência, a primeira, que a cidade precisa ser boa para todas as pessoas, né? Não só para aqueles que podem comprar, enfim, que podem fazer da cidade, enfim, uma cidade de PIBs, onde você não possa entrar, né? Essa é a primeira referência. E a segunda referência é que a assistência social não é uma política, digamos, de segunda categoria ou de segunda via,
ou uma política relacionada a sentimentos que eu tenha. Não, eu sou uma pessoa muito boa, então a minha campanha como vereadora é ser uma pessoa que cuida dos pobres, que oferece cesta básica, que não, eu sempre dou um dinheirinho para fulano. Eu não estou dizendo que a solidariedade não seja positiva. O que eu estou dizendo é que existe uma prerrogativa legal, existe uma política chamada assistência social que diferencia aquilo que é assistencialismo daquilo que é lei, daquilo que é direito. A assistência social ela passou durante muitos anos sendo compreendida como uma política na esfera do não direito, ou seja, dependia do prefeito, dependia do orçamento, se tivesse uma sobra de caixa, etc., a gente, né, fazia uma festinha, um bailão, montava alguma coisa desse tipo para animar, né, as pessoas. Então comprava boneca e carrinho para distribuir, etc. Então, eu estou começando a conversa com vocês dizendo exatamente o que assistência social não é. E é muito importante que esse tema esteja neste espaço legítimo do Representa a Mulher, porque é muitíssimo fácil que nós, mulheres, caiamos, né, como patinhas nesse conto do vigário, que assistência social é coisa de mulherzinha, é coisa de quem tem Chazinho pena. da tarde. Chazinho da tarde, tipo, se der, deu, vamos deixar, né? Coisa que, por exemplo, em Bituba já deu um salto muito importante e é bom que se diga. Isso é muito bom que se diga. Profissional assistência social significa que a prefeitura, que o Estado, no caso a prefeitura, né, a administração pública reconheça essa área como política pública. Né? E aí, isso não sou eu que estou falando, é só vocês irem nos atlas, nos relatórios. A gente tem aí hoje uma situação em Bituba bastante diferenciada, que é muito positiva e que precisa continuar. Né? Precisa continuar. E por que é importante eu falar disso aqui no Representa a Mulher? Primeiro porque nós ainda estamos muito aquém, né, de realmente conseguir uma representatividade na democracia representativa, no parlamento, né? Não só de igualdade ou de igualdade de número de vereadores ou prefeitas, etc. A questão da representatividade ela é muito mais significativa. Quantas mulheres parlamentares que de fato representam a luta que hoje é empunhada pelo feminismo? Né? Se a gente for pensar, adianta, por exemplo, eu ter uma senadora ou uma deputada como a Flor de Lis? Né? Adianta eu ter uma mulher com esse caráter? Então, a representatividade ela não é só numérica, 1, 2, 3, 4, 5 deputados. Ela precisa ser uma representatividade efetiva, que de fato faça, né, o caminho que as mulheres precisam, determinam, que as mulheres decidem. Né? Isso é uma coisa muito importante para que vocês tenham uma ideia. O decréscimo, não sei se vocês têm esse número, mas em 2013
Em Bituba tinha 15,38 mulheres na Câmara Municipal. Em 2017, esse número cai para 7,69, ou seja, é um dado alarmante, né? Porque você quebra 50% de presença de mulheres na Câmara, né? E isso dá um desequilíbrio ainda maior daquilo que a gente vem tentando. Pois bem, é importante eu falar nisso no Representa a Mulher, porque eu sei né, que tem candidatas nesse grupo, que tem, enfim, eleitoras nesse grupo, e que nós precisamos pensar com esta cabeça, né? Não é porque mulher vota em mulher, é também porque mulher vota em mulher, mas mulher vota em mulher que representa de fato mulher. Não adianta, por exemplo, eu ser uma candidata a prefeita que não represento ou a prefeita, ou a vereador, sei lá o que for, que não represento sequer um tipo de determinação, um tipo de luta que as mulheres hoje são ardorosas defensoras. Adianta, por exemplo, eu votar em mulher que não liga para a violência contra a mulher? Que não tem números, que não sabe, que ainda pensa o feminicídio como as nossas trisavós, né? Isso é uma coisa muitíssimo complicada. Pronto. A assistência social, então, nesse caso, precisa ser pensado nessa linha. A assistência social, ela é uma política, ela não é favor, ela não é generosidade, né? Ela precisa ser pensada para o que a cidade necessita. Até 2003, tudo era assistência social, minha gente. O bingo para conseguir leite, a cota, lembra da cota? A vaquinha que se fazia para ajudar os moradores, tudo que não era de lugar nenhum, de política nenhuma, era assistência social. E isso, efetivamente, começa a ser cortado, né, na Constituição Federal de 1988, quando a Constituição reconhece a Seguridade Social. A Seguridade Social ela é uma política de tríplice objetivo. Você tem saúde, você tem previdência social e você tem assistência social. É o Estado dizendo para o cidadão: olha só, meu amigo, se você tiver um problema de saúde, eu estou aqui como SUS para dar o apoio que você precisa. Eu vi outro dia um grafite maravilhoso. Só o SUS salva, né? A gente está vendo isso agora, né? Só o SUS salva. Só o SUS salva, inclusive porque quando é muito complicado quando as pessoas, né, começam a dizer que paga o SUS para todo mundo, mas na hora que precisa de uma vacina, na hora que precisa de um tratamento de alta complexidade, vai para o SUS, né? Então, só o SUS salva. E, então, a assistência, ela é colocada nessa noção de segurança social. Ah, não, mas isso é uma coisa para o Brasil, não. Isso é uma coisa para a União, para o Estado e para o município, né? A partir de 1988, a Constituição faz isso. Em 93, esse artigo da Constituição é regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social, e somente em 2003 é definido em Conferência Nacional um sistema único de assistência social que era o sistema descentralizado e participativo que nunca tinha saído do papel. Então, a conferência vota por esse sistema único, e em 2004, já no primeiro governo do presidente Lula, acaba que
a gente começa a montar esse sistema, né? Um sistema que é universal para quem dele precisar. Aí vocês me perguntam, Luzeli, mas a assistência tem muito critério, etc., tem muito pouco recurso. Isso tudo está certíssimo, né? A assistência tem pouquíssimo recurso, cada vez menos, e agora, com aquela emenda constitucional 95, que não deixa o orçamento de nenhuma política pública ser aumentado, a tendência é ter menos recurso ainda. Então, se você quer fazer uma política pública sem recurso, você vai fazer só discurso. Você não faz política pública sem recurso, sem financiamento. Também você não faz política pública sem informação, sem gestão do trabalho, sem, por exemplo, considerar aquilo que os trabalhadores do SUAS fazem hoje. Então, a partir de 2003, Gisele, a gente virou a chave. A política de assistência social ela entra mesmo, não é, para o âmbito da administração federal, estadual, municipal, com papéis claros. Ou seja, o Estado sabe o que tem que fazer, o município sabe o que tem que fazer e a União sabe o que tem que fazer. Nessa atual conjuntura caótica que nós estamos vivendo, com relação ao orçamento e, sobretudo, relacionado ao governo federal e governo estadual, quem tem sustentado SUAS no Brasil são os municípios brasileiros, né? Então, se a gente for ver ali em Bituba, a gente vai ver exatamente aquilo que o município hoje investe em assistência social ou não investe. Aquilo que Imbituba precisa. Então, é muito necessário que a gente pense nisso. Mas para pobre, qualquer coisa serve, né? Então, o SUAS vai acabar com essa conversa, né? Não existe para pobre, qualquer coisa serve. Até porque, eu não sei se vocês também têm esse dado, hoje, nesse contexto caótico de pandemia, existe uma categoria que já está sendo conhecida como os novos pobres, pessoas que não conseguem mais pagar aluguel, pessoas que não conseguem mais, caindo vertiginosamente. Então, pesquisas rápidas com a nova população de rua mostram aí um contingente de cidades, né? Então, daqui a pouco a gente já tem esse número, né, só nos estados da região sul, o número por exemplo, Ibituba tem o quê? 44 mil habitantes? Acho que é 42, 43 mil. Daqui a pouco a gente tem esse número só de população de rua, só de pessoas que estão de fato, né? Então, existem alguns preconceitos a serem quebrados nesse sentido, né? Rachados. E nós, mulheres, precisamos fazer esse debate absolutamente rápido, né? Porque nós não podemos admitir, né? Não só em Bituba, mas como no estado de Santa Catarina inteiro, que a gente vote em pessoas, né, que não saibam o que é, por exemplo, a política de assistência social, né, que hoje trabalha com 12 serviços tipificados. A gente sabe hoje o que é assistência social. A gente sabe hoje a quem ela atende. A gente sabe o que são serviços socioassistenciais. A gente sabe quem são os beneficiários do Bolsa Família, os beneficiários do BPC. Como é que a gente pode entrosar serviços e benefícios? É claro que, como a gente está em tempo eleitoral, governos, o governo federal, governos estaduais e municipais vão usar muito disso para angariar votos. E nós precisamos estar bastante espertos. E a melhor forma de estarmos bastante espertos nesse sentido é justamente entendendo que assistência social não é política de favor.
o prefeito, o gestor municipal de assistência social, no caso, a secretária, o secretário, quando agem na perspectiva de fazer valer todas as regras do Sistema Único de Assistência Social, estão cumprindo a lei. Não estão fazendo porque, pô, que bacana, fulano, boa. porque são gente boa, né? Estão fazendo bom para a cidade, estão cumprindo a lei. É muito interessante ver que muitos prefeitos conseguem ver isso com tranquilidade. E é muito interessante que o número de primeiras-damas ele caiu vertiginosamente a partir de 2013 e começou a voltar a subir agora. Começou a voltar a subir agora porque acende também o que agora? Um grande conservadorismo, né? Um grande conservadorismo que é, enfim, pautado por esse discurso misógino, por esse discurso conservador que vem do governo federal e que vai vindo em camadas para todas as outras esferas, instâncias de gestão. É muito importante também que a gente saiba que quando a gente fala em vulnerabilidade, em vulnerabilidades sociais, a Imbituba, e eu tenho um grande afeto, uma grande consideração por essa cidade. Imbituba pode ser, a qualquer momento, ela vem se tornando, né, para a sua população, uma cidade que pode ser modelo para qualquer cidade brasileira, porque nós temos as condições de fazer isso. Eu estive aí na última conferência municipal, conversando com as pessoas, então, assim, essa possibilidade é uma possibilidade que existe, porque a assistência social é dividida em dois tipos de proteção. A proteção social básica, que é uma proteção básica, essencialmente de prevenção, e a proteção social especial de média e de alta complexidade, né? Então, e mais benefícios socioassistenciais, eventuais, que podem ser, enfim, organizados pela gestão municipal, e também os usuários do Bolsa Família e do BPC. Eu também não sei se vocês sabem que o Fundo de Participação Municipal de Ibituba é menor do que o dinheiro que entra pelo volume de recursos do Bolsa Família e do BPC. Ou seja, são usuários da assistência social que precisam ser tratados com esta importância, porque esse dinheiro, esse recurso, ele gira na cidade de Imbituba, certo? Então, não existe, na concepção do SUAS, desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Não adianta a gente, por exemplo, ter um balneário, né, requintado com as pessoas sem emprego, ou com as pessoas vivendo, enfim, com dificuldades, né? De escola, de alimentação, e eu não quero, lógico, né, já assustando, mas sem querer assustar ninguém, nós estamos vivendo um período de extrema gravidade para a segurança alimentar. A fome voltou, não é? Não estou aqui fazendo nenhuma propaganda política, mas é preciso que se diga que nós, no Brasil, extirpamos, sim, a fome. O Brasil do mapa da fome. E agora a gente está aí, endividado, né? Passando fome, e essa fome só começou. Né? Então, é muito importante que a gente tenha a visão da política de assistência social num grupo como esse, que efetivamente representa, é um outro dado que eu trago para vocês, mas a Imbituba, nos dados de 2016, antes da eleição, tem 34 mil eleitores, desses, 17 mil são mulheres e 16 mil são homens. Ou seja, esse é o momento, efetivamente,
de não aceitarmos as coisas que a gente não pode mudar e mudar as coisas que a gente não pode aceitar, como diria a Angela Davis, né? Então, assim, apesar de Adélia Prado dizer que mulher é desdobrável, nós precisamos ter hoje uma clareza e uma firmeza, uma coluna vertebral absolutamente voltada, né? Ereta, né? Tendo em vista aquilo que é a nossa força como mulher, né? E volto a dizer, é importante, sim, nós termos parlamentares mulheres, é importante, sim, nós termos mulheres na política, sobretudo mulheres que conheçam políticas como assistência social, que é uma política que gera vida, é uma política que apoia o protagonismo dos usuários, é uma política que gera, ajuda, apoia com que as pessoas consigam autonomia, não é? Então, isso é muito importante. Não adianta a gente, vamos fazer um projeto completamente desarticulado da política, entende, Michele? Porque não adianta eu chegar lá e fazer faço um projeto Criança Feliz, para ser bem bem reta. Bem reta. Criança Feliz, é um projeto que eu quero. Só que isso não tem ligação com a política pública. Só que se eu fizer um projeto que tem ligação com o serviço de assistência social, isso tende a ter muito mais êxito para a vida das pessoas. Eu sei que eu já me alonguei, mas eu volto a dizer, nós, como mulheres, precisamos recuperar as nossas lutas, e eu não tenho a menor dúvida que entre essas lutas está dizer que a assistência social é uma política pública, não é? Que deve ser defendida por homens e por mulheres. Né? E, para finalizar, para a gente abrir um pouco essa conversa, eu quero dizer para vocês o seguinte, que se os homens conhecem a assistência social, não sei, mas se eles conhecem, nós temos que conhecer muito mais. Se eles sabem de saúde, nós temos que conhecer e saber muito mais. Se eles sabem de cultura, educação, nós temos que saber muito mais, para poder ser parlamentares que façam a diferença. Porque o número pelo número é pouco significativo. Tem hoje parlamentares que eu me envergonho profundamente. Né? Tem hoje prefeitas ou prefeituráveis que realmente você vê que estão vivenciando esse processo eleitoral como se fosse um negócio. Nós não estamos num negócio. Sim. Nós estamos numa política. Nós estamos na política e temos que fazer política. É isso. Não sei se a gente pode conversar, não sei. Pode. Mas... como eu falei, a live é tua. E uma coisa algumas... Nós temos uma pergunta aqui da Júlia. A Júlia pergunta, a Júlia Maciel, qual será o maior desafio para o município pós-pandemia na área da assistência? Olha só, Júlia, eu não tenho a menor dúvida que o maior desafio será reconhecer os novos formatos, não é, das necessidades sociais e humanas. Todo município precisa de um diagnóstico social para efetivar as suas políticas públicas. Parece tão banal, né, eu falar isso, mas eu queria que vocês soubessem que nem todos os municípios têm diagnósticos sociais para planejar as suas políticas públicas, né? Então, é muito necessário que a gente saiba e já se antecipe, e você tem toda a razão nisso, que a pós-pandemia, o momento de pós-pandemia vai trazer um desafio que é reconhecer-se como política pública
nesse âmbito. Porque, veja, olha que matemática mais maluca. A emenda constitucional no 95 veta aumento de orçamento para as políticas públicas. Não veta empréstimo para banco, não veta um montão de coisa, mas veta, inclusive, educação, né? Então, educação, saúde, segurança, né? Exatamente. Como é que você vai pensar uma política pública de assistência social que será, viu, Júlia, a política pública mais procurada depois da saúde será a assistência social. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo os piores momentos das suas vidas. Muita gente perdendo emprego, muita gente precisando se reinventar. Então, vem aquele pessoal da autoajuda e fala assim, não, mas se você tentar, você vai conseguir fazer um artesanato, vender fruta na rua, você vai, quer dizer, os padrões caindo, e as novas necessidades sociais e humanas repercutindo no meio da vida da cidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o maior desafio será repensar a política diante das novas repercussões que a questão social, que essa questão estruturante, né, vai trazer para a cidade de Imbituba e para todas as cidades. Como pensar, por exemplo, o CRAS, né, com os imigrantes, com as novas famílias, como pensar os CREAS, isso sem aumento de recurso, né? Isso sem as condições de efetivamente conseguir atender. Então, a assistência social vai virar só entrega de cesta básica, de benefício eventual, né? Ou então nós vamos precisar contar com a solidariedade civil. A solidariedade civil vai substituir a ação do Estado? Então, tudo isso vai estar na mão do novo gestor de Imbituba e no novo gestor de Imbituba e do gestor da assistência ou gestora da assistência social. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu vou passar para a pergunta da... Se a Júlia quiser dar um retorno, complementar a pergunta, o comentário está aberto, tá, Júlia? Eu vou passar para a pergunta da Camila Firmino. Na sua opinião, qual a maior dificuldade para se consolidar as políticas públicas? Como, por exemplo, atualmente temos visto um enorme desmonte do SUAS. Qual a causa disso? A causa disso, Camila, eu acho que não existe uma causa, existem várias causas, mas existe um ponto fulcral, um ponto que, enfim, efetivamente faz com que todos os outros comecem a acontecer. Nós não temos hoje no Brasil uma gestão federal da assistência social. Nós temos um arremedo de gestão federal, né? Então, na hora que a assistência social ela perde esse estatuto como ela tinha, né? De política de primeira linha, né? Existe um efeito dominó que chega nos municípios, chega no estado, enfim, chega na consciência das pessoas mesmo, né? Então, nós estamos vivendo hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, uma violência muito grande com relação às políticas, aos direitos sociais, aos desmontes, né? É preciso desmontar. Então, por exemplo, o auxílio emergencial, ele só foi de R$ 600 porque houve uma resistência, né? E agora a gente está aí efetivamente enfrentando problemas estruturantes da democracia brasileira que se esfarela, né, na mão
na mão de um governo que não é eficiente, que não enfrenta efetivamente essas questões e que silencia, não é? Diante disso. Então, é muito complicado quando você pensa assim, não, mas por que a gente está vivenciando alguma coisa tão, tão catastrófica, né? Então, se a gente não consegue, se tudo hoje no Brasil, né, a gente está voltando para a década de 50, 40, por que não seria diferente com a política de assistência social? Né? Se você hoje no Brasil convive uma política nacional, não é, de educação inclusiva que não inclui, que exclui, né? Você começa a pensar que realmente a causa é um projeto de sociedade que, segundo a minha opinião, corrompe, não é, qualquer possibilidade de nós termos uma sociedade justa ou caminharmos para uma sociedade com alguma esperança de equidade e de justiça social. A pergunta da Larissa Gabriele Fernandes. Qual a real consequência da diminuição orçamentária para assistência social? Olha só, Larissa, ela eu acho que eu não quero parecer muito catastrófica, apesar de estar aparecendo, mas assim, nós só vamos poder sentir essa consequência um pouquinho mais para frente, porque, como eu já tinha dito anteriormente, essa é um efeito dominó, né? Então, fechamento de CRAS, nós tínhamos 12, 13 mil CRAS no Brasil, hoje nós temos 8 mil, caindo para 7, né? Nós tínhamos, por exemplo, uma política nacional de gestão do trabalho que se mantinha numa perspectiva de efetivamente gerar, não uma nova qualidade nos serviços, no atendimento, porque assistência social é uma política relacional, é atendimento, são encaminhamentos que levam a empoderamento, a autonomia, etc, etc, etc. Né? Então, assim, às vezes a gente quando começa a discutir muito isso, parece que a gente vai viver nós, da assistência social, com os mínimos, não mais os usuários da assistência, mas a assistência social com os mínimos. Mas isso se a gente não lutar, né? Porque, por exemplo, existe, eu não sei hoje falar para vocês efetivamente qual é o valor do orçamento de Imbituba para essa área, se cresceu, se não cresceu, mas existem municípios brasileiros hoje que estão cofinanciando integralmente alguns serviços. E isso, viu, Larissa, é a nossa grande esperança. Porque, veja, antes do SUAS, não existia município que investia em assistência social. Isso só foi acontecer depois do SUAS, ou seja, o SUAS já é um sistema respeitado, né, em nível nacional e em nível internacional. É o maior sistema de proteção social do mundo. O SUAS atende, para que vocês tenham uma ideia, em torno de 70 milhões de pessoas ano. Isso é muita coisa, né? Claro que é diferenciado porque ele é um sistema que é feito para quem dele precisar, né? Então, será catastrófico mesmo se nós não conseguirmos derrubar a emenda constitucional 95 e se nós não conseguirmos derrubar esse projeto de sociedade que a cada ato
né? A cada ato, né? Eu não sei se vocês já perceberam que a tática é uma tática de guerrilha. São tantas coisas ao mesmo tempo que Mesmo você não tempo. sabe que você não sabe no que você bate, no De que onde você se está dedica. vindo. Tu não sabe de onde está vindo o tapa, né? O tapa, exatamente, exatamente. E o que você faz com isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo em primeira mão, tá? Para vocês aqui do Representa a Mulher. A Comissão Intergestoras Tripartite, o SUS é organizado, assim como o SUS, em comissões de gestores, né? Onde se reúne gestores municipais, estaduais e gestor federal. O governo federal está propondo agora um novo tipo de financiamento do SUAS, que é o financiamento de volta para o passado, que é o per capita, e por mérito. Então, quanto mais você atender, mais Mas você vai ganhar. Ou seja, você vai ganhar por cabeça, como gado. Sabe gado? Como gado. Então, a esperança, Larissa, é que a gente, Larissa, né, perguntou, que isso, Larissa. a gente consiga reverter isso nas eleições. Por isso que a gente tem que votar, por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem. Porque as pessoas ficam no negacionismo, né, no terraplanismo, nessas bobajadas todas, e o mundo, a vida real está passando, e as pessoas estão ficando mais pobres, mais necessitadas, mais vulneráveis e muito mais expostas ao risco de não ter de voltar a ter fome, de não ter emprego e etc, etc. Então, agora mesmo em Bituba, perguntem para os prefeituráveis qual é o orçamento, o que você pretende fazer com a assistência social no município, né? Qual é a sua visão de SUAS? Eles vão pensar que SUAS é de comer. Tem candidata ou candidato que vai pensar que SUAS é de, sei lá, de É aquela mastigar. cantora de axé. Aquela cantora de axé, o Que é Suzy Loas, a uma dupla. cantora de axé, ou seja lá o que for. Então, é muito importante que a gente faça esse debate com as pessoas, né? Então, e não mais, nunca mais, como era antigamente. Para pobre, já está pegando, já tá muito bom. Não, direito social tem que ter qualidade, né? As ações da assistência social elas precisam ser monitoradas, avaliadas, para que a gente possa ver o resultado disso na cidade. Volto lá para a minha fala inicial. A cidade precisa ser boa para quem mora na cidade. Rico, pobre, classe média, seja lá quem for. Né? Então, a gente tem que ter essa visão. Obrigada, Larissa. A próxima pergunta é da Júlia, novamente. Pedi para o suporte deixar a pergunta azulzinha que eu me perdi aqui. Qual o papel do vereador ou vereadora no fortalecimento do SUAS? Nossa, papel importantíssimo. Sabe, Júlia, eu às vezes tenho impressão, só a gente entra no site da Câmara de Vereadores de Ibituba e vê quantas vezes o SUAS foi mencionado no site, nas atas. Né? É claro que como eu tenho uma visão um pouco privilegiada da assistência social em Imbituba, por conta de ter ido na conferência municipal, por conta de eu ter visto, né, algumas ações, etc., eu sei que teve muita luta, porque, sabe, Júlia, as pessoas não entendem o que é assistência social, uma Câmara. Então, sempre entra lá como alguma coisa menos importante do que a educação, menos importante do que a cultura, menos importante do que o meio ambiente, etc, etc. A cidade ela é feita dialeticamente, né, de lados que se complementam para o bem-estar dessa população. Então, assim, um vereador ou uma vereadora que não saiba o que é
Sistema Único de Assistência Social não está credenciado a estar na Câmara de Vereadores. Isso eu tenho, assim, absoluta certeza. Porque não está credenciado a pensar nas pessoas, né? Só por isso. Porque não está credenciado a pensar no que é melhor para as pessoas, né? Isso é algo assim absolutamente sério, não é? Que pode transformar a vida das pessoas em Imbituba. Como eu disse, Imbituba tem todas as características para ser uma cidade modelo, né? E os avanços que já foram feitos nessa área em Imbituba não podem retroceder. Porque se retroceder, dependendo do projeto de cidade, né, dos candidatos a prefeito e dos vereadores, aí sim a assistência tende a desaparecer. Né? Aí a gente vai ter uma outra condição, né, aí em Bituba, que não privilegia as pessoas, privilegia prédios, não sei, privilegia comércio, privilegia trabalho, mas não privilegia quem está vulnerável. Porque uma cidade não é só feita de gente de classe média, né? Tem muita gente vulnerável, tem muita gente que tem necessidades sociais e que a gente precisa saber disso. E como eu disse, Imbituba pode ganhar qualquer prêmio, né, tendo uma gestão, né, que como eu digo como teve, porque eu conheci os gestores anteriores, eu sei do esforço que foi feito para que a assistência social fosse levada a sério, realmente, nesta cidade. Né? Obrigada. A Larissa fez uma pergunta. Qual foi o melhor momento da assistência social em Bituba? Melhorou ou decaiu nos últimos 4 anos? Pois é, Larissa, eu estou desinformada, você acredita? Eu estou desinformada. Eu até tentei, mas eu não consegui alguns dados importantes. Mas o que eu posso dizer, em níveis gerais, é o seguinte: que eu, né, na conferência, quando eu vim na conferência, eu pude constatar, né? Eu pude constatar que existe, né? Acho que nesse tempo de, de alternância, né? Não, nada foi desfeito, mas existe uma gestão de assistência social no município, uma gestão profissionalizada, né? Isso é muito, muito importante. Por quê? Em geral, quem que é o secretário municipal de assistência social? Ou a primeira-dama, ou o primeiro cunhado, ou o primeiro primo, ou a primeira irmã, ou a irmã do vice-prefeito, ou a tia do deputado, ou sempre uma mulher generosa, né? Ou um cara que tem um cargo político. Quantos cargos políticos que a gente conhece, minha gente, que saem de promessas de campanha, etc. E o que eu vi em Bituba, na última vez que eu fui convidada para a conferência, foi uma gestão profissionalizada. Foram servidores e servidoras que fizeram, junto com a população, um debate que resultou num importante planejamento com relação à assistência social na cidade. E, mais importante do que tudo, é dizer que a Imbituba rompeu, né, com qualquer visão da assistência social numa perspectiva assistencialista. Né? E isso distingue Imbituba de outras cidades, porque tem outras cidades, muitas cidades, inclusive de Santa Catarina, que ainda continuam fazendo aquela assistência social de antes do SUAS. E isso não acontece em Imbituba. Então, na minha concepção, na minha avaliação, isso é um avanço incomensurável. Isso é um avanço que o representa a mulher, pode colocar aí como uma bandeira de luta.
a assistência social como direito do cidadão, assistência social como dever do Estado. Nós não podemos deixar que tudo aquilo que foi de avanço retroceda, né? Então, eu até vou dar uma ideia para o Representa, mandar uma carta mesmo para os prefeituráveis, perguntando o que você quer da assistência, como você pensa assistência social? Aí, claro, né, vai vir aí uma chuva de boas intenções. Mas lembra daquele ditado velho, de que de boas intenções aquele lugar está cheio? Então, assim, é, é, não há boas intenções em política pública, certo? Política pública é para quem sabe fazer política pública. É espaço de estudo, de análise, de diagnóstico, de monitoramento, de avaliação, para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Então, eu fico feliz de estar nessa conversa com vocês de Imbituba, porque as minhas impressões foram as melhores na conferência que eu estive, né? Quando eu falei para você que eu estou desatualizada, é porque, de fato, os números não me ocorrem, né, nesse momento, mas, assim, eu tenho certeza que não desandou, né, porque a gente vê isso nos relatórios, né, a gente consegue ver isso nos relatórios. Uma coisa é eu falar de número, outra coisa é você, Larissa, poder falar, efetivamente, do que ocorre, né? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Luzélia, eu vou fazer uma pergunta minha, leiga, completamente assim, leiga. Eu, como moradora, né, eu vivo em Bituba, Rio de Janeiro e tal, então, assim, uma coisa que eu notei, nem na esfera federal, nem na estadual, nem na municipal, os profissionais da assistência social foram usados sobre, por exemplo, o auxílio emergencial. Seria diferente se os dados do SUAS tivessem sido usados para o combate, para esse ataque à pandemia, para esse processo de auxílio, de segurar emprego, de assistência social mesmo. Seria diferente? Não sei se eu me fiz entender. Não, ou melhor, Richelle, é, é, você acha que. Primeiro de tudo, eu quero também fazer esse esclarecimento. O auxílio emergencial é um benefício socioassistencial, certo? O governo federal, nessa conjuntura caótica, né, que sustenta, né, e que é sustentado, não incluiu o auxílio emergencial à estrutura do sistema que tem muita experiência com Bolsa Família, né? Então, nós assistimos, né, de cadeira, muitos de nós, o sufoco, e sobretudo nós, que eu digo quem está aí na linha de frente, Larissa, enfim, não sei se a Júlia é trabalhadora, enfim, acho que a Rosiane também está participando aqui, eu não consigo ver no Facebook, mas, assim, como foi difícil ter essa garantia para para a população. Só que o auxílio emergencial ele não foi exclusivamente para os usuários do SUAS, né? Sim. Porque ele foi ampliado nesse sentido. E nós conseguimos, com muito empenho e luta, por exemplo, agora, inclusive hoje, eu não sei quem está na gestão municipal, hoje em Bituba, hoje foi decidido, né, na CIB, na reunião da Comissão Intergestoras Bipartite, não é?
a forma com a qual os 15 milhões de recursos extraordinários do governo do Estado, que foram conseguidos pela luta da população, incluindo a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS da ALESC, incluindo o Comitê SUAS Santa Catarina Covid-19, não é? Esses recursos começam a chegar. Então, eu não sei se eu compreendi muito a tua questão, se você pode refazê-la para mim. Não, é porque assim, o que eu notei, né, observando Santa Catarina aqui, os governos não usaram os dados do SUAS, eles não usaram a infraestrutura que o SUAS tem. Não. Sabe por quê? Porque é essa a importância que o governo federal dá para o SUAS. Nenhuma. Para que você tenha uma ideia, está passando essa nova forma. Quem é do SUAS e trabalha no SUAS que está assistindo sabe da catástrofe que vai ser isso. Quer dizer, você mudar a forma de financiamento do SUAS porque eles acham que tem muito recurso parado em conta, né? O que é uma mentira, porque quando você vê um saldo numa conta, você não sabe se ele está empenhado, se ele está... Enfim, tem aquelas várias fases, né? De um gasto público. Então, assim, eles esqueceram, não porque esqueceram, eles quiseram, efetivamente, e oficialmente, não reconhecer a política de assistência social. Assim como eles estão tentando fazer com a Bolsa Família, assim como eles estão tentando fazer com o CadÚnico, não é? E tudo que a gente tem visto, Michele, infelizmente, é que essas pessoas elas têm uma meta. O pessoal fala assim, não, é uma nova forma de fazer política, ou então, não, sei lá, não sabem do que estão fazendo? Sabem, sim, né? Sabem o que estão fazendo, têm absoluta clareza do que estão fazendo, né? Não só para diminuir a política social, mas para deixá-la na indigência política, para que a gente não tenha a condição de reação, para que a gente não tenha a condição de colocar o SUAS onde ele realmente precisa estar. Então, olha só, em linhas gerais é isso, né? Eles podem até fazer isso, mas o SUAS ele não está aí porque o presidente quer, porque o governador quer, porque o prefeito quer. O SUAS está aí porque ele é conquista da sociedade. E é assim que ela tem que ser vista. Não é? Então, não sabe o que é SUAS? Então sente aqui, meu amigo, vamos conversar sobre o SUAS, igual vocês estão fazendo aqui. Olha, qual que é o teu projeto de vereador, de vereança, de luta na Câmara? Não é? É para ajudar? Não, mas vocês só pensam no pobre. Não é isso. Quem pensa no pobre? Quem pensa na vulnerabilidade? Se não uma política que foi efetivamente criada para isso, né? Então, quem hoje não consegue ir no INSS porque está fechado lá o troço, abre remoto, tem que marcar, vai para onde? Vai para assistência social, fazer perguntas, ouvir, não é? Reclamar, e etc. O cara perdeu o emprego, nós não temos mais direitos trabalhistas no Brasil, certo? Então, para onde que você vai buscar um benefício eventual de alimentação, que é a cesta? No CRAS, né? Então, assim, os municípios se prepararam, alguns municípios se prepararam muito bem para essa... Porque nós estamos vivendo, Michele, numa calamidade. Então, não dá para ser normal,
numa calamidade. Nós temos que ser excepcionais. E é isso que eu digo numa pergunta que fizeram ali. A diferença de um vereador e uma vereadora hoje para Imbituba, com relação à assistência social, é exatamente entender que política é essa, quais são os seus resultados, como garantir recursos municipais para essa política no orçamento, não é? Como fazer com que as pessoas compreendam, que os usuários se juntem, né? Que os usuários consigam compreender o que está acontecendo, né? E cobrem dos seus vereadores, porque agora alguém disse aí, é isso mesmo, a assistência social ela sempre foi uma política de manobra na eleição. Gente que dava metade de uma dentadura antes da eleição e metade da outra dentadura depois da eleição. Dava uma metade de uma cesta básica antes do voto e depois do voto, minha gente. Essa época é mesozoica, tá certo? Na época de eleição, esse pessoal vira um anjo, né? Por isso que existem aí em Imbituba candidatos a vereador e a vereadora que efetivamente não usam desse tipo de desplante, não usam desse tipo de expediente, que é um expediente macabro, porque você tá negociando com o bem-estar das pessoas, você está negociando com o bem-estar da cidade, que a cidade precisa ser feliz. E não há cidade feliz sem pessoas felizes. Oh, maravilhoso. Tem mais alguma pergunta? É que eu não estou conseguindo acessar o meu... Tá, tem. Da Larissa Fernandes. Com esse auxílio emergencial, será que os mais pobres não irão pensar que o governo federal atual foi correto em sua gestão? Porque a informação que chega até essas pessoas são distorcidas. Penso que muitos acharão que foram salvos. Pois é, Larissa, nesse item que eu te digo, a utilização da ação a utilização dessas ações para esse tipo de propaganda, Hitler fazia isso, né? Então, sou bonzinho, estou aqui, ó, né? Sou bonzinho, estou fazendo as coisas como se fosse alguma coisa, um favor, ou porque eu sou uma sumidade em bondade, né? E claro que as pessoas estão achando que isso sai da mão do governo federal, né? Claro que o dinheiro é federal, só que a decisão pelo auxílio emergencial foi muito trabalhada no Congresso Nacional, vocês viram isso, né? Então, propaganda enganosa, fake news, é coisa de muito tempo atrás, minha gente. Quando eu falei, né, nessa perspectiva aí né, da história das guerras, do nazismo, seja lá onde for, muita fake news foi usada. E a gente está na era das fake news, né? Então, as pessoas vão achar mesmo que é porque o cara o cara é muito bom, olha aí, tá me dando, que dando? Que mané dando, sabe? Isso é direito, né? E só está sendo efetivado porque foi uma luta da sociedade. Não existe, viu, Larissa? Não existe nem no... inclusive, estou falando do tempo que eu estive em Brasília, estou falando de cadeira. Não existe assim, não, eu sou muito bacana e eu vou instituir o SUAS, né? O Lula instituiu o SUAS porque a sociedade pressionou. O orçamento aumentou 400% porque a sociedade pressionou. Nós íamos lá para o Ministério do Planejamento comprovar por A mais B cada centavo.
desse aumento, né? Desse aumento e a importância da política, né? Então, assim, o pessoal, não, usou o Bolsa Família como massa Ora, o Bolsa Família, muito antes da eleição acontecer, já estava ajudando as pessoas, apoiando as pessoas a saírem de uma situação de fome. A gente não está brincando, né, de achar que isso... A gente está vendo, hoje eu fui ao centro de Florianópolis e eu fiquei impactada de ver, impactada. Você não dá 2 passos que não tem alguém contando para você a história das coisas, né? Ou que você não veja as pessoas na rua, deitadas, com fome, pedindo alimentação, etc. E é isso que nós vamos enfrentar nessa pós-pandemia. E a assistência, do jeito que ela está, né, sendo renegada pelo governo federal, porque é isso que o governo federal está fazendo, está renegando essa política pública. Mas é um governo federal que renega a saúde, não vai renegar a assistência social, minha gente? Um governo federal que renega a educação, não vai renegar a assistência social? E aí, isso aí é uma visão absolutamente real, né? Não é nem uma análise. Se eu fosse aqui fazer uma análise, a gente ia ficar a noite toda, né? E aí não dá. O que não seria ruim também, porque tá ótimo. Eu não sei se tem mais alguma coisa, mas eu realmente queria dizer a vocês, não sei se tem alguma pergunta a mais, Rich? Não, eu acho que não tem mais pergunta. Eu queria lembrar vocês, né, desse coletivo representa mulheres. Eu, assim, primeiro me colocar à disposição de vocês, tá? Acho que a gente pode fazer outros momentos com outras, de repente, até com outras políticas junto, pensar, porque é a hora de pensar a cidade de Imbituba, né? Que está correndo riscos sérios, riscos graves, né? Como eu disse, não adianta votar em mulher, adianta votar na Damares? Não. Né? Adianta votar na Flor de Lis? Adianta votar... Quer dizer, existem situações que são... a gente precisa votar em mulheres que efetivamente saibam que política é substantivo feminino. Adorei isso! Política é substantivo feminino. Gente. E está mais do que na hora da gente entender que política é o preço do pão, é o preço do ônibus, é a vida concreta da cidade. Né? A política, às vezes, é entendida só restrita ao espaço do poder da Câmara. Né? Então, a gente precisa afirmar que tanto esse espaço público como de poder são espaços do feminino, são espaços dessa política que é substantivo feminino. Então, assim, quero deixar aqui um grande abraço, uma grande uma grande esperança para vocês, né? Eu acho que a gente precisa ter essa força, porque é um trabalho de formiguinha que a gente faz, sabe? Vocês aí, nós aqui no comitê, enfim, cada um no seu lugar, não só defendendo, né, a representatividade da mulher no parlamento, né, e no executivo, mas certamente defendendo as melhores causas, né? Porque política é um substantivo feminino. Lindo. Zélia, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Eu sei de como tu estás ocupada nesse período, né, da correria que tu está, e eu sei do teu carinho por Imbituba e da tua preocupação sempre com o bem-estar do povo. Então, eu quero te agradecer muito, muito. O nosso coletivo, ele nasceu de conversa de WhatsApp, de gente se conhecendo no Facebook, até que alguém teve a ideia de agregar tudo, né? Então, assim, a tua fala foi uma aula.
Eu fiquei arrepiada em vários momentos. Queria te agradecer obrigada muito. A vocês, tá? Muito obrigada, Lu. Muito obrigada. Eu estou à disposição, acho que a gente pode fazer umas mesas redondas. Vamos agitar aí. Vamos agitar. Né? Porque eu acho que tem muita coisa. E defendam Imbituba. Defendam Imbituba, defendam Imbituba, defendam Imbituba. Porque essa cidade vale ouro, para quem é da cidade, para quem está na cidade, para quem ama a cidade, para quem não quer transformar Imbituba em algo que ela não é, em algo que ela não tem vocação. Imbituba é uma cidade para pessoas felizes, né? Pessoas que tenham que estejam aí para isso. É isso aí. Muito obrigada, cidade, então. Né? Obrigada, Lu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a quem assistiu. Um abração. Tchau para vocês. Obrigada.